Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Vamos hoje a mais uma passagem maravilhosa que o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe para os nossos corações. Essa passagem está em Lucas capítulo 24, começa no versículo 13. Só para a gente entender o contexto, Jesus havia morrido na cruz há 3 dias, tá? E aí vamos lá. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: "O que é que vocês estão discutindo pelo caminho?" E eles pararam entristecidos. Um, porém, respondeu: "Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias?" E Jesus perguntou: "Do que se trata?" E eles explicaram: "Aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram." Vamos lá, gente. Essa passagem, ela é incrível, esse ensinamento de Jesus aqui pra gente. Vamos lá. Aqui, vamos entender por que os discípulos, estavam andando, Jesus aparece para eles, mas os discípulos não o reconhecem. Ele fala aqui, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. Qual é o motivo que levou os discípulos de Jesus não reconhecer o próprio mestre caminhando com eles ali? O motivo está aqui embaixo, ó. E eles pararam entristecidos. Essa é a grande mensagem do Cristo para a gente hoje. A tristeza, o sofrimento, quando a gente passa por alguma questão na nossa vida, a gente ficar ali remoendo esse sentimento é que faz com que os nossos olhos sejam impedidos de enxergar que Jesus Cristo caminha do nosso lado o tempo todo. Esse é um ensinamento do Cristo hoje para a gente. Quando as situações difíceis elas acontecerem, a gente não pode ficar preso na tristeza e no sofrimento. Se a gente ficar preso a isso, a gente vai estar impedido, a gente não vai conseguir enxergar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo ao nosso lado. Ele caminhando conosco, a gente não vai conseguir reconhecer que Ele está sempre conosco. Entendem? E o ponto que faz com que a gente caia numa tristeza e num sofrimento quando acontecem situações difíceis é um só. É a gente se vitimizar. A gente só sofre porque a gente se vitimiza. Situações difíceis vão ocorrer na nossa vida? Vão ocorrer. Mas a gente só entra nesse sofrimento porque a gente acha que a gente não merecia aquilo. Ah, eu não mereço isso, meu Deus. Ah, o outro fez coisa ruim para mim. Eu não mereço. Isso é que faz a gente cair no sofrimento. A gente tem que entender de uma vez por todas que quando a gente passa por uma situação difícil na nossa vida, são 2 coisas que podem estar acontecendo. 2. A primeira, Deus está nos enviando aquela situação ali para corrigir uma conduta nossa, um comportamento nosso. E aí, se é para corrigir um comportamento nosso, a gente tem responsabilidade naquilo que a gente está vivendo. Ou outra, Deus está fortalecendo, querendo fortalecer a nossa fé. Não é isso? É a gente manter firme no caminho do Cristo, manter firme durante a tribulação, olhando para o Cristo aqui do nosso lado e tendo a certeza que Ele está junto conosco nessa caminhada. Então, o que a gente precisa de trabalhar hoje, e isso é que a gente precisa de refletir, é que quando vier a dor, não entra no sofrimento. Não fica se vitimizando, eu não mereço, o outro está sendo mal comigo. Não entra nisso. O que você vai fazer é o seguinte, olha as suas responsabilidades naquela situação dolorosa. Será que eu preciso mudar alguma coisa aqui na minha vida?
Será que Deus está dando essa oportunidade para eu me modificar e me transformar? Faz isso. E depois, de qualquer forma, achando ou não uma resposta, faz o seguinte, confia. Porque se Ele está permitindo que essa dor aconteça na tua vida, sempre tem um motivo. O nosso Senhor, o nosso Pai, Ele enxerga infinitamente além do que os nossos olhos podem ver e as nossas mentes podem imaginar. Então, que a gente tenha sempre alegria, sorriso no nosso rosto, para que a gente possa, durante as dores, reconhecer Jesus Cristo ao nosso lado, por todos os dias da nossa vida, todos os dias, em todos os momentos. O Cristo está sempre conosco, sempre. Que vocês fiquem com Deus e até amanhã, se o nosso Senhor maravilhoso assim permitir.